Graça e paz. Tudo incrível para a honra e glória de Deus, meus amados irmãos. Chegamos à sexta-feira, vencemos mais uma semana. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do teu amor, eu falharia. Mas o amor não se compra, o amor não se ganha, o amor se merece. O amor de graça, essa graça de Deus, esse fundo musical dentro desse louvor que diz: eu quero conhecer Jesus. Tudo é incrível para a honra e glória dele. Paizinho, Pai amado, a cada família que ouve esta reflexão, ela tem crescido, tem se desenvolvido na tua graça e no teu conhecimento. O modelo de oração que o Senhor deu para os judeus diz assim: Pai nosso que estás no céu. Hoje ele não está mais no céu, hoje ele habita em você. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Nesse time o reino ele não tinha sido estabelecido. Hoje não vem a nós o vosso reino está entre vós. Nisso, quando nós aprendemos, nós entendemos que tudo apontava, para a vinda dele, para os dias de hoje. E hoje você diz: o reino está entre vós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que ele nos dá o alimento. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós vamos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, que é que ele diz: não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que mediante as tentações vos dará escape para que possa suportar. Mas para que você tenha escape, você precisa estar entendendo este alimento, este pão que desce do céu e praticando. Ele vai dizer: não veio, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, O Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos também a quem nos tem ofendido. Essa ofensa que ele está falando ali foi perdoada na cruz, quando ele disse: está consumado. O povo vivia embaixo de condenação, que era o ministério de 600, era o ministério de condenação e morte da primeira aliança, a lei de Moisés. E esse pecado que eles viviam, que eles não eram capazes de cumprir os mandamentos, era o pecado da transgressão da lei. Aí ele vai dizer: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O mal já vem vencido pela graça de Deus. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender todos os dias sobre o teu amor. E aí Pedro perguntou segunda-feira, foi assim que nós começamos: o que vamos ganhar com isso? O pão que desce do céu. Aprendendo a perdoar aquele que te magoou, seguir em paz com todos, sem a qual, sem a santificação, sem o amor, é impossível agradar a Deus. Aprenda isso, meus irmãos. Eu venho aprendendo todos os dias. E esse santo, santificado, ele habita em mim, habita em você, nos eleitos do Pai, escolhidos bem antes da fundação do mundo. O que vamos ganhar com isso? Na carta aos Coríntios, capítulo 3, Coríntios 1, capítulo 3, Paulo vem ministrando nesta igreja, que era uma igreja, um povo muito, possa-se dizer assim, muito híbrido, dobre, pensamentos dobre. O povo queria agradar a Deus, mas vivia uma carnalidade absurda. E Paulo diz assim: o crente infantil
e as suas dissensões. É o subtítulo, 1 Coríntios 3. Isso tem a ver com o sentido de o que nós vamos ganhar. Porque, dentro desse raciocínio que eu vou trazer, Pedro e os demais discípulos, por não entender, a pergunta dele, no verso anterior, eu li Mateus 19, Mateus 18, na segunda-feira, eles estavam querendo saber quem era o maior no reino. E aí os fariseus e os escribas chegam, né, nesse momento, né? E pergunta a Jesus como é que viria o reino. E o reino não vem de forma invisível ou visível. Ele disse: o reino estará entre vós. E quando eles começam a entender isso, o reino é chegado quando ele carrega aquela cruz ali, ele derrama o reino, que é o fruto do Espírito, que a gente veio falando. Dê fruto. Ele nos deu saber, ele nos dá sabedoria para tomarmos decisões certas. E tudo isso está imbuído no que eu vou ler aqui com vocês. A igreja de Coríntios dizia assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Hoje em dia, né? Os tempos físicos estão aí, é bom se reunir como igreja, mas ainda existe essa disputa. Eu sou da religião A, eu sou da religião B, eu sou disso aqui, eu sou de... Essa semana eu recebi um vídeo de algumas pessoas. O pessoal estava fazendo, colocando a imagem, né? Supostamente de Jesus e umas coisas que não são legais. E algumas pessoas me perguntaram: olha isso, eu falei, a gente não perde tempo com isso. Isso aí vai afetar, infelizmente, o zeloso sem conhecimento. Por quê, Sandra? Porque esse produto é de Roma. Esse Jesus aí, primeiro, que é de Roma, no conhecimento. Roma criou esse Jesus aí. Segundo, que isso não chega no caráter. Isso não chega no caráter, posso assim dizer assim, de Deus. É só vocês lembrarem, quando ele fala com Pilatos, Pilatos pergunta: você não vai se defender? Não tem uma acusação contra você. Ele diz para Pilatos: Pilatos, não, meu governo não é humano, Pilatos. Saia do povo. Eles querem fazer isso aí. Está dentro do script. Meu governo é espiritual. O milagre que Jesus veio fazer, o maior milagre que Jesus veio fazer, foi curar a mente deles. Dizer para que eles venham crer. As pessoas querem afligir a alma do zeloso. O zeloso, quando não tem conhecimento, se chateia. Porém, eles que fazem isso, eles mesmos colhem. Porque a religião foi criada pelo homem. E aí um diz assim: eu sou disso, eu sou daquilo, você vai ver, eu vou mostrar isso, eu sou... Aprende aqui. Eu vou ler alguns versículos. Eles estavam dizendo entre si que um era de Paulo, outro era de Apolo. E Paulo diz assim no 3, versão Bíblia Viva, hein? Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja um dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? Isso entra em todas as esferas. Quando a gente age por nossa própria vontade, que a gente sabe que vai dar problema, a gente está agindo como criança, como menino. Por quê, Sandro? Porque o alimento que Deus dá é puro e verdadeiro. E a gente, na maioria das vezes, diz assim: seja feita a tua vontade. Mas não é. A gente faz a nossa. O pessoal fez a vontade deles, querem chegar a atingir o caráter de Deus. Deus fala: não é isso aí, não. Vocês são humanos. Tudo isso é perecível. O meu governo já foi estabelecido, é o espiritual. Os meus eleitos vão propagar. E se ali tiver um eleito vivendo a carnalidade, vai sofrer a disciplina, somente. Não discutam, não percam tempo com isso. Segue olhando para o autor e consumador de nossas vidas. E ele diz assim:
Pois se entre vocês há pessoas que dizem, olha aí, eu sou de Paulo, né? Sou de João, eu sou da religião tal, eu sou de Apolo, estão agindo como pessoas mundanas. Afinal de contas, ele vai perguntar, quem é Apolo? Quem é Paulo? Aí eu posso perguntar, quem é a religião A? Quem é a religião B? O que é o cristianismo? O cristianismo, quem criou foi o homem. Jesus, quando vem à Terra, ele não prega cristianismo, ele não prega religião, ele prega o amor. Entenda isso. E aí ele diz assim, meu trabalho, Paulo diz, foi de plantar, o de Apolo foi regar, porém, foi Deus e não nós quem fez crescer. Você está entendendo? O fio da graça está crescendo. É Sandro. Nunca foi. É Deus. A vontade é dele. Você cresce em qualquer área da sua vida. O outro na sua empresa, ele está plantando, você está regando. Ai, eu quero ser. Eu não. Quem faz você crescer é Deus. E não queira ser melhor do que o outro. Existe uma hierarquia no seu trabalho que todos são iguais. Já trouxe isso aqui, mas vale a pena repetir. Se a sua esposa ganha mais, você ganha menos. Se você ganha mais, sua esposa ganha menos, um planta e outro rega e Deus dá o crescimento. Como andarão dois juntos se não houver acordo? O que ganharemos com isso, Senhor? Viver cordialmente. Viver com amor. Não dizer, eu sou de A, eu sou da graça, eu sou do sistema religioso, eu sou da religião A, eu sou da B. No final, eu sempre digo isso, analise a vida, respire, inale, porque no final de tudo, dessa turbulência que nós vivemos em querer ser melhor, em quem é o maior, quem é o menor, quando chega no final, é decomposição para o mais e para o menos. 3 dias, não levamos absolutamente nada. Então aqui na Terra, aproveitar, viver, desfrutar e saber que tudo é perecível. Para com isso. Eu vou perder meu tempo olhando um vídeo desse, vai me entristecer? Um pouco. Eles que estão perdendo tempo. Sou melhor do que eles? Não. Apenas fui salvo pela graça aqui na mente, né? E ele disse, pensai nas coisas que são de cima. Posso até, vou lhe ser sincero, me entristecer porque entristece outras pessoas que são zelosas, mas eu vou perder meu tempo. O reino está entre vós. O reino é amor, é paz, é longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, temperança e fé. Calma, rapaz. Sextou. Um lindo dia para todos vocês, embaixo desse governo maravilhoso. Vocês, ele vai dizer aqui, ó, de modo que a pessoa que planta ou que rega não é muito importante, mas sim Deus é que é importante porque ele que realiza o crescimento. O que planta ou que rega tem o mesmo alvo, entendeu? E cada um será recompensado pelo trabalho que o realizou. Pois somos apenas, pega essa palavra aqui, pois somos apenas colaboradores de Deus. Ele vai dizer isso, vocês, nós. Somos a lavoura de Deus e edifício de Deus. O que é uma lavoura? A lavoura precisa de cuidados com água, com sol, com nutrientes, não é isso? E nós precisamos de quê? Diga aí. Cuidado espiritual que nós já temos todos os dias. Então a vida espiritual também requer atenção, oração, estudo da palavra, comunhão entre os irmãos. E Deus é o agricultor que nutre e cuida de cada um de nós. Nós somos a lavoura e Ele é o agricultor. Mas esse cuidado dele requer atenção para que você não olhe de forma horizontal e venha entender que o vertical está pronto e ele habita no teu homem interior. O alimento é sólido, é puro, é verdadeiro, é eficaz, ele penetra, ele divide. No momento ele te chama na disciplina, mas é em amor. Ser lavoura de Deus significa estar em um processo contínuo de crescimento e transformação sobre o cuidado e orientação
do Senhor. As recompensas de seguir a Cristo, porque Paulo perguntou isso, vão além do que podemos ver e compreender, ou Pedro perguntou isso. Inclui um relacionamento pessoal com Deus, frutos espirituais, crescimento interior, impacto na vida dos outros e a promessa que nós recebemos, que é a vida eterna. É um chamado a viver com o propósito de experimentar a plenitude, e nós experimentamos todos os dias, que vem e é estar em comunhão com os irmãos. Eu plantei, o outro regou, mas é Deus que dá o crescimento. Tudo é incrível para a honra e glória de Deus. Um lindo final de semana para todos vocês. Hoje é o último dia do mês de janeiro, hein? Nada muda se nós não mudarmos. Depende de você. Até fevereiro, daqui a pouquinho, segunda-feira, estaremos juntos para a honra e glória de Deus. Forte abraço. Curta, compartilhe, comente, leve para os seus. Isso é importante, porque Deus que dá o crescimento.